Toda a história de santidade começa aqui, diante da cruz. Sanctus, um filme sobre a Semana Santa. A palavra sanctus significa santo. Na tradição cristã, a santidade nasce do encontro com o mistério de Cristo, um caminho que passa pela entrega, pelo sofrimento e pela cruz. Ao longo dos séculos, a Igreja foi moldando a forma de celebrar o mistério central da fé cristã, a paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Desde os primeiros tempos, os discípulos se reuniam para recordar esse acontecimento que transformou a história da humanidade. Assim nasceu aquilo que hoje conhecemos como Semana Santa. Então, na igreja primitiva, com o período dos apóstolos, o que era celebrado? A Eucaristia a cada domingo, conforme o livro do Atos dos Apóstolos, e depois a igreja desenvolve justamente essas festas litúrgicas também num sentido pedagógico, para que o povo possa compreender o mistério do Cristo. Também o núcleo da celebração sempre vai ser a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Ao longo dos séculos, cada povo passou a viver esse mistério dentro da sua própria cultura. No Brasil e de modo especial em Minas Gerais, a Semana Santa encontrou uma expressão singular na fé do povo, nas procissões, nas imagens sacras e na beleza das celebrações que atravessam gerações. No Brasil, por exemplo, há toda uma influência da cultura de Portugal. No século XVII, no século XVIII, no Brasil não havia um clero nativo. O sistema era de padroado, era um sistema feito entre a Igreja de Roma e a coroa portuguesa. Os padres eram religiosos, jesuítas, franciscanos, os beneditinos, os carmelitas. Em Minas Gerais vai surgir as confrarias. Então, as confrarias eram associações religiosas de católicos, né, que vão desenvolver uma espiritualidade, vão desenvolver um modo próprio de ser. Então, a Ordem Terceira Franciscana, a Ordem Terceira do Carmo, a Confraria da Boa Morte, isso sobretudo, por exemplo, em Mariana, Ouro Preto, São João del Rei. Eu costumo dizer que a história do catolicismo no Brasil encontra um capítulo muito particular aqui no estado de Minas Gerais, devido à grande religiosidade e à devoção que o povo de Deus tem, e a tradição, portanto, religiosa, ela está praticamente inserida, né, em todo o aspecto cultural. E nós temos aqui no estado de Minas Gerais um grande acervo cultural. O que vai caracterizar a religiosidade em Minas Gerais? As procissões, né? As imagens, isso vai desenvolver a cultura, a arte.
depois o barroco, não é? A arte nas igrejas, o barroco influencia também a música. Então você veja que é todo um contexto próprio de Minas Gerais. Ao longo do ano, a vida da igreja é marcada por tempos e celebrações. Mas entre todos eles, há um momento que ocupa um lugar especial no coração da fé cristã: a Semana Santa. E agora, nessa chamada grande semana, a semana para a qual nós nos preparamos, nós cristãos, que ocupa uma centralidade na nossa vida, porque nós vamos agora fazer memória dos últimos passos ou os momentos derradeiros da vida de Cristo, na sua passagem aqui sobre a face da terra. O que a igreja celebra é justamente a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. E por isso, aquilo que é tradição e que a igreja conserva desde a época de Jesus, faz com que possamos fazer uma bonita caminhada com Ele, para, de fato, na contemplação dos seus divinos mistérios, possamos nós ser dignos de alcançar a graça do reino dos céus. Então, a Semana Santa provoca em nós o desejo de uma conversão, até mesmo a partir de toda a caminhada quaresmal que tivemos. Então, as pessoas têm a Semana Santa como uma referência anual. E muitas pessoas voltam a participar dos momentos da igreja a partir da Semana Santa. A Semana Santa é, pois, um período de nós nos recordarmos dessas duas dimensões. A primeira delas é que é preciso dedicar a Deus um tempo, portanto não é apenas uma repetição vazia, não é apenas um rito, não é apenas uma memória do que aconteceu lá atrás, mas é uma experiência profunda deste encontro com Deus e com a sua graça, dando a Deus aquilo que lhe pertence. Nesta pausa restauradora, nesta poesia, nesta memória que nos recorda a nossa saudade do divino, do infinito, que se faz na expressão de fé, e ao mesmo tempo também uma profunda consciência de que se nós fomos salvos pelo Cristo e a salvação é um dom imerecido, a gente tem que se santificar na história, bem na linha daquilo que diz o apóstolo Paulo. Eu já fui alcançado pelo Cristo. Então, na Semana Santa, de modo especial, nós estamos recordando a fé como um processo, essa procissão que não é apenas exterior, indo de um lugar a outro no sentido físico, mas existencial, de um caminho em direção à santidade, ao sanctus, à santificação. Rex venit, mitis et humilis, azelos sedens passis Dominus, non cum gladio, non cum potestate, sed voluntate Patris eterni. Benedictus qui venit, Benedictus qui venit, in nomine Domini. O povo sai ao encontro do Senhor, com ramos erguidos em louvor. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos. Nesse dia, a igreja recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Aclamado pelo povo, ele é recebido com ramos e cantos de alegria. O Domingo de Ramos celebra
Primeiro, a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, Jesus que vai à cidade de Jerusalém para assumir a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Mas a mesma celebração que recorda sua chegada triunfal também anuncia o caminho que ele irá percorrer nos dias seguintes. O povo recebe com alegria. Mas este mesmo povo condena o profeta. Assim começa a grande Semana da Fé Cristã. A semana para a qual nós nos preparamos, nós cristãos, que ocupa uma centralidade na nossa vida, porque nós vamos agora fazer memória dos últimos passos ou os momentos derradeiros da vida de Cristo, na sua passagem aqui sobre a face da terra. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna. Senhor dos passos que caminhas, carregando a cruz por amor, vossos passos marcam o caminho da esperança e da redenção. Senhor dos passos, tende piedade, conduzi-nos, ó Senhor. Na dor da cruz encontramos o caminho do vosso amor. Nos primeiros dias da Semana Santa, a Igreja começa a contemplar com mais intensidade os passos de Cristo rumo à cruz. Senhor dos passos, tende piedade. Em muitas cidades de Minas Gerais, a segunda-feira é marcada pelas procissões do Senhor dos Passos. Entre velas, cantos e orações, o povo acompanha em silêncio e devoção esse caminho de dor e entrega. É o início de uma caminhada que conduz passo a passo ao mistério da cruz. Perdoai-nos os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hoje, segunda-feira santa, nós celebramos o mistério da prisão e flagelação do Senhor. Estamos aqui diante da sua imagem, preparada neste belo andor, para representar todo o sofrimento do Senhor por amor à humanidade.
quando a imagem de Nosso Senhor flagelado vai, após a Santa Missa e o sermão da prisão, dirigir-se a uma de nossas capelas para lá realizar o seu depósito e amanhã celebrarmos o doloroso encontro de Nosso Senhor com a sua Mãe Santíssima. Na Terça-feira Santa, a tradição mineira revive um dos momentos mais comoventes da Paixão. De um lado, caminha a imagem de Jesus carregando a cruz. De outro, segue a imagem de Maria, sua mãe, marcada pela dor. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É o encontro entre o filho que caminha para o sacrifício e a mãe que compartilha da sua dor. E por isso, no caminhar, nós podemos dizer a Maria: Mãe, vem caminhar. Vem, ó Maria, me dar força para que eu não desista. Mãe, me ajude a levantar com a cruz, carregando as costas. Mãe, me ajude a caminhar. Mãe, o caminho pese meus passos, a cruz já fala antes da dor. O povo se cala ao me ver ferido. Cumpre-se a vontade do Pai por amor. Filho, meu filho, luz do meu ventre, espada viva rasga o meu coração. Guardei no silêncio cada promessa, desde um anjo até este altar. O encontro da mãe com o filho amado, a esperança não morre na cruz. Do ventre da dor nasce a vida, do silêncio ressuscita a luz. Quando olhamos para a imagem do Senhor dos Passos, com a cruz carregada às costas, vem nos fazer até mesmo sentir tudo que Jesus viveu. E quando olhamos para Nossa Senhora das Dores, com a espada no seu coração, dentro da profecia de Simeão, faz com que, de fato, aquela imagem, numa beleza artística, nos faz também experimentar uma beleza espiritual.
E sob o olhar lacrimoso de Nossa Senhora, nós também nos tornamos solícitos como aqueles que sofrem na alma e no corpo a espada de dor que continua a transpassar as almas e os corações dos fiéis, no gesto de fraternidade e de solidariedade. Então há uma identificação do povo com a Virgem Mãe, com o seu sofrimento. E isso alimenta a espiritualidade do povo. Que o povo vê Nossa Senhora das Dores como um seu espelho, como a sua imagem no espelho. E o povo se identifica com Nossa Senhora das Dores. Não é uma fé alienada, não é uma fé fora da realidade, é uma fé muito encarnada, porque vê que justamente Nossa Senhora, com as suas dores, manteve-se de pé, firme, manteve a sua fé. Então Nossa Senhora das Dores, ela é de fato uma representante desse povo, e o povo se vê em Nossa Senhora assim. Nas procissões da Semana Santa, não caminham apenas pessoas. Caminham também as imagens que são as esculturas preservadas com cuidado por gerações que ajudam o povo a contemplar os mistérios da fé. E onde também as imagens que fazem parte do nosso acervo cultural religioso, né? Um grande patrimônio, uma riqueza que nós temos aqui no estado de Minas Gerais. Essas imagens, elas são expostas ao público. Mais do que obras de arte, essas imagens se tornaram sinais visíveis de uma devoção profunda. A imagem de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores, adquiridas na Europa nos inícios do século XIX, são de raro realismo e beleza ao mesmo tempo. Representam uma cena triste, dolorosa, sangrenta, mas o fazem com extraordinária beleza. A imagem do Senhor morto é um atrativo todo especial de nossa cidade. Uma imagem que é resultado de um milagre que trouxe a cura de um enfermo e restabeleceu a fé do seu pai. Essa imagem é o resultado de uma promessa de um coronel ateu a Nossa Senhora do Monte Serrat, a nossa padroeira. Seu filho era leproso e, não encontrando na ciência ou em qualquer outra possibilidade a cura do seu filho, aquele coronel foi instado a, mesmo descrente, rezar a Nossa Senhora. Aqui, na Igreja Matriz de Baipendi, ele se ajoelhou, ele prometeu a Nossa Senhora que, se o seu filho fosse curado, ele daria à igreja aquilo que o padre desejasse. O seu filho foi imediatamente curado de toda a lepra. E ele então veio à procura do pároco, Monsenhor Marcos Pereira Gomes Nogueira, e perguntou ao pároco qual era o seu desejo. O pároco, sabendo de quem se tratava, de suas posses, disse ao coronel: eu já comprei a imagem de Nossa Senhora das Dores e de Nosso Senhor dos Passos na Europa, mas o dinheiro não foi suficiente para comprar a imagem do Senhor morto. Por isso nós ainda não podemos fazer em plenitude a Semana Santa. Nós precisamos de uma imagem do Senhor morto. Aquele coronel disse ao padre: eu prometi a Nossa Senhora, o senhor faça o que for preciso. Mande comprar na Europa, mande esculpir aqui mesmo no Brasil, faça o que o senhor desejar e me mande a conta. Eu vou esperar. No outro dia,
um rapaz, um senhor, chega na fazenda desse coronel, apresentando-se como enviado do seu vigário e dizendo que foi para lá para cumprir uma missão que o seu vigário lhe tinha dado. O coronel, estranhando a rapidez do vigário, mas cumprindo a sua promessa, fez tudo o que o homem queria. E ele queria uma casa de colono, um cedro de 2 metros, comida e água pelo tempo que ele ali estivesse. O cedro foi colocado sobre a mesa da casa do colono, vazia, e aquele homem entrou para casa. Depois de uma semana sem tocar na comida e na água, depois de 10 dias sem mexer no que lhe era oferecido, o coronel resolve invadir a casa do colono, porque desconfiava que aquele homem já estivesse lá morto. Quando ele entrou na casa, caiu de joelhos diante da mesa onde fora posto o tronco de cedro, pois em cima da mesa estava essa bela escultura do Senhor morto, que não traz apenas as chagas de Cristo, mas traz também as chagas da lepra do filho curado daquele coronel. Se o filho foi curado da lepra, o pai foi curado da falta de fé. Em Minas Gerais, muitas delas atravessaram séculos e continuam a conduzir os fiéis à memória viva da paixão de Cristo. E o nosso povo tem uma estima muito grande por essas imagens, por esse acervo. Não é simplesmente um aspecto devocional, é também um aspecto cultural. A tradição católica relacionada à Semana Santa, ela é muito marcada pelas imagens, as imagens que são carregadas dos andores, que as pessoas desejam tocar e tocar com muita devoção. Normalmente são esculturas feitas em madeira, chamadas esculturas de roca por conta desse formato que elas são feitas. Elas seriam muito pesadas se elas fossem de madeira maciça. São esculturas que vêm de uma tradição aí luso-brasileira muito antiga. É uma tradição que foi aprendida com os mestres que vieram da região de Portugal, vieram da corte, com uma tradição muito forte da talha de madeira. Foi aprendido pelos os mestres da oficina de madeira aqui nas Minas. Para que cada celebração aconteça, há também um trabalho silencioso que começa antes das procissões. Imagens são cuidadosamente preparadas, andores são ornamentados, flores são escolhidas e cada detalhe pensado com dedicação. E eu dediquei a forma mais de perto através da ornamentação de altares e andores. São gestos simples, mas carregados de significado que ajudam a tornar visível a beleza e a devoção que marcam a Semana Santa. Em Minas Gerais, a fé também tomou forma. Nas igrejas que se erguem sobre as cidades, nos sinos que atravessam os vales, nas esculturas de pedra e nas imagens de madeira que acompanham as procissões. Bem, estamos dentro da Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, onde é um exemplar do período barroco brasileiro. E essa igreja ela tem um significado muito importante para o povo mineiro dentro da questão da fé, da religiosidade. Pelo lado artístico, é uma igreja muito bem decorada porque aqui passaram grandes artistas do século XVIII. Todos eles deixaram a sua contribuição, inclusive o próprio Antônio Francisco Lisboa,
o aleijadinho. Mas como objeto de uma graça do minerador português Feliciano Mendes, o principal objeto que a gente encontra dentro desta igreja é o Cristo jacente dentro do sepulcro, imagem que chegou aqui em 1765, vinda do norte de Portugal, com esse objetivo. É ela que, de fato, o romeiro cultua, que o peregrino dobra os joelhos. Estamos aqui no adro da Igreja Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, da era barroca, e ele é adornado por 12 estátuas, 12 esculturas, onde foram esculpidos pelo Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e seu ateliê. Foram usados a pedra-sabão, a esteatita, muito comum em toda a região, entre Congonhas e Ouro Preto, e o artista, o grande Aleijadinho, ele soube trabalhar como ninguém a maleabilidade dessa pedra. Então ele transpôs para cá essas imagens belíssimas dos profetas maiores e menores da Bíblia, fazendo um conjunto harmônico dentro do processo do barroco do seu tempo. Os antigos objetos que guardam a memória das celebrações, sinais de uma devoção que atravessa os séculos e continua viva no coração do povo. Além das esculturas, a gente também tem uma série de objetos que vão sendo utilizados nas procissões e que vão sendo colocados nos passinhos, para o caso das cidades que tem aí capelinhas, né, junto às ruas, com episódios específicos da Via Sacra, que são abertos especificamente durante a Semana Santa. Estandartes da Legião Romana, que vem normalmente com a inscrição SPQR, e também obras da ourivesaria, né? Então a gente tem castiçais, a gente tem uma série de outros objetos litúrgicos que são utilizados somente nessa época, também cravejados de prataria. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. À medida que a Semana Santa avança, a liturgia conduz os fiéis a um tempo de silêncio e contemplação. Nas igrejas antigas de Minas, uma celebração atravessa os séculos e permanece viva na memória do povo, o ofício das trevas. À luz de velas e ao som dos antigos cantos da igreja, a comunidade revive em oração os mistérios da paixão de Cristo. E aqui em São João del Rei temos tradições tão importantes que nos ajudam a viver esse mistério pascal. Temos, de uma maneira muito especial aqui na nossa Catedral Basílica, os ofícios de trevas, com o intuito de entrarmos como que no coração de Jesus e contemplarmos assim os seus sentimentos na hora da paixão. Então rezamos os salmos, leituras bíblicas, leituras dos teólogos dos primeiros tempos da nossa igreja. E aqui tudo isso é feito com o canto gregoriano, através dos coroinhas de Dom Bosco da nossa catedral, e também com o canto polifônico, através da Orquestra Ribeiro Bastos. A maior parte das composições de Padre José Maria Xavier são joanense. Então a música barroca que nos ajuda a rezar. Então é com muita alegria que a nossa Orquestra Ribeiro Bastos abrilhanta já tradicionalmente há quase 300 anos ou mais a Semana Santa da Catedral Basílica de São do Pilar e especialmente os ofícios de trevas, onde temos a Associação dos Coroinhas e os leitores, sacerdotes fazendo as lições e em resposta, por isso chama responsores, música do Padre José Maria Xavier e execução musical da nossa Orquestra Ribeiro Bastos. A Irmandade do Santíssimo Sacramento, há mais de 300 anos, é a promovedora da Semana Santa de São João del Rei. A Irmandade do Santíssimo Sacramento, com essa responsabilidade de promover a Semana Santa, mantém e busca manter vivas as tradições recebidas dos nossos antepassados. É uma das tarefas, uma das grandes atribuições da nossa Irmandade.
E o diferencial do ofício de trevas, e por que esse nome, ofício de trevas, é porque no final há o batimento das trevas. Então nós vamos cantando os salmos, depois de cada salmo é apagada uma vela do candelabro, que é chamado tenebrário, são 15 velas. Então, após cada salmo, é apagada uma vela representando a glória de Jesus que vai se apagando para o mundo. A glória de Jesus é nos amar. Para o mundo é humilhação, mas é nessa humilhação que Jesus demonstra o seu amor por nós. Então, por isso, após cada salmo se apaga uma vela. E no final, a vela que está no vértice do triângulo, do tenebrário, ela é retirada do tenebrário acesa. Esta vela não se apaga porque ela representa o Cristo, luz do mundo. Por isso, já no finalzinho do ofício, esta vela é colocada atrás do altar. E nesse momento, então, se apagam todas as luzes da igreja, se faz o batimento das trevas. Que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Assim chegamos ao final deste ofício de trevas, observamos que a vela do vértice, que foi escondida atrás do altar, volta para o vértice, acesa, sem ser apagada, mostrando sempre o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. É na música e na liturgia que o sofrimento de Cristo começa a ser contemplado com mais profundidade. A Semana Santa também se revela através da música. Nas igrejas antigas ecoam os motetos, as composições que atravessaram séculos, executadas por corais e orquestras que mantêm viva a tradição da música sacra. A Centenária Orquestra Bego Bastos já tradicionalmente abrilhanta a Semana Santa da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. E dentre várias celebrações que são comuns a outras paróquias, a outras igrejas, manteve-se então os seus ritos com a música em latim, o canto gregoriano. Baipendi é uma terra de músicos. Lembremos, por exemplo, o maestro Francisco Raposo, regente da corte imperial, nascido em Baipendi e que tem uma vasta obra musical de composições. Mas aqui em Baipendi, especialmente na Semana Santa, se cultiva o costume dos antigos cantos em latim. E durante as procissões da segunda, terça, quarta e sexta-feira da Semana Santa, se cantam os motetos. Nesse processo todo, muitas pessoas são envolvidas para, por exemplo, o canto dos motetos, que conforme
a própria palavra de origem diz, quer dizer palavra. Então, normalmente são músicas pequenas, com trechos fortes do Canto das Lamentações ao Senhor, que fazem referência ao sofrimento de Nosso Senhor, Nosso Senhor dos Passos, até a sua morte na cruz. Faz também referência às dores de Maria. São divididos em 7 para o Nosso Senhor dos Passos e 4 motetos para Nossa Senhora das Dores. Violinos, violoncelos, órgãos acompanham as antigas liturgias, enquanto nas procissões os metais das bandas conduzem o povo em oração. A música da Corporação Musical Carlos Gomes e do coro paroquial fazem a perfeita harmonia, o perfeito fundo musical da Semana Santa de Baipendi. E vamos manter essa tradição, né? A gente espera que em toda festividade religiosa a gente possa acompanhar a população, trazer um brilho para as procissões, que é uma tradição. E é muito importante, né, preservarmos esses costumes, mas acima de tudo a fé. A Banda do Maio, ela não é apenas um acompanhamento musical. Ela é um elemento ativo na construção e manutenção da tradição, da expressão da fé e no fortalecimento da identidade cultural de Cambuquira. O que eu acho mais expressivo e bonito da Semana Santa é que ela reúne todas as pessoas da comunidade que, com formação em música ou não, né, sendo escolarizadas ou não na educação musical, elas estão atuantes, elas estão ativas. E ao lado dessas tradições, também ressoam os cantos da comunidade. Vozes acompanhadas pelo violão que ajudam o povo a rezar e meditar os mistérios da paixão de Cristo. Mas aí nós temos músicas mais populares também, que estão presentes aí, casadas juntos aos motetos, fazendo com que a comunidade cante com bastante fé, com bastante força, aqueles mistérios que estão sendo celebrados durante essa Semana Maior. Alegria do louvor. Só se é possível salvar almas meditando, rezando, contemplando a paixão do Senhor e assumindo, né, cada dia esses sentimentos de Cristo que na sua paixão vem salvar a humanidade numa plena obediência ao Pai. Em alguns lugares, a fé também se guarda em silêncio, num quadro, numa memória, numa história de graça alcançada. No Carmelo São José, essa marca recorda que Deus continua a agir na vida do seu povo. Então, esse período da Quaresma e da Paixão, que vai culminar, né, no Tríduo Pascal, é um tempo muito especial para todo o Carmelo no mundo inteiro, porque é ali que nós vamos aurir a força da nossa imolação diária, né? Que entramos para o Carmelo. E realmente, né, com essa intenção de morrer para o mundo, mas um morrer para o mundo que assumimos toda a paixão também da humanidade, que é a nossa missão, né, aqui no Carmelo.
Carmelo, ele nasceu para rezar. A vida contemplativa, ela nos leva a uma experiência profunda da vida interior. E Santa Teresa de Jesus, mestra da vida de oração, ela nos ensina a buscar, a viver na presença de Deus. Eles sentem acolhida, que é uma casa que acolhe e que ama. E eles sentem isso e sentem felizes por estarmos aqui. Então, Carmelo, em 3 pontos, é como se fosse um para-raio, onde segura todas as provações para que eles tenham uma vida mais leve, mais suave, baseado na fé cristã. A venerável Madre Teresa Margarida do Coração de Maria, mais conhecida como Nossa Mãe, ela está em processo de beatificação. Uma religiosa que foi a fundadora do Carmelo São José de Três Pontas. Aqui no Carmelo São José, a Nossa Mãe se santificou e deixou um legado espiritual não só para as religiosas que vivem aqui, suas filhas espirituais, mas também para todas as pessoas que a procuravam, para conselhos, pedidos de orações. A Nossa Mãe era uma pessoa profundamente unida a Deus, de uma vida de oração muito intensa. E nesse tempo tão forte que vivemos da Semana Santa, da espiritualidade cristã, a Nossa Mãe deixou marcas muito profundas aqui em nossa comunidade. Ela tinha uma profunda devoção ao exercício da Via Sacra. Temos também até algumas vias sacras que foram feitas por ela. E nós as rezamos sempre e aprofundamos cada vez mais nesse sentido do sofrimento da paixão de Nosso Senhor. Nossa Mãe nutria uma profunda espiritualidade, sobretudo na Semana Santa, vivendo o mistério da paixão de Nosso Senhor. Prova disso foi o milagre da Santa Face, que aconteceu mais ou menos em 1964 ou 65. Foi na ocasião em que a Nossa Mãe estava construindo aqui o Carmelo São José de Três Pontas. Numa Semana Santa, as irmãs ganharam uma mesa velha dos padres redentoristas. E dentro dessa mesa, na gaveta, havia esse quadro da face de Nosso Senhor. Nossa Mãe ficou muito comovida, vendo a expressão de Nosso Senhor, e pensou em reavivar o sangue de Jesus e expor o quadro para a veneração das religiosas. Ela pediu a uma irmã que renovasse o sangue de Jesus, mas ela, não ficando satisfeita com o trabalho feito pela irmã, ela mesma foi renovar a pintura e, ao rezar, fazendo esse trabalho, ela pediu um milagre para Jesus. Ela pediu para Jesus ter misericórdia para que as irmãs conseguissem pagar as dívidas. E ela foi renovando o sangue de Jesus naquela Semana Santa, rezando, e mal ela podia imaginar que na 8ª da Páscoa chegaria aqui a resposta da sua oração. O Dom José Costa Campos, naquela semana, estava em viagem aos Estados Unidos e lá, conhecendo um senhor muito rico, ele perguntou para o Dom José: Dom José, o senhor conhece algum Carmelo que precisa de doação, que precisa de ajuda? E o Dom José falou: Carmelo São José de Três Pontas, as irmãs precisam de ajuda. Foi quando veio essa resposta da oração da Nossa Mãe. Esse senhor fez uma doação, um cheque em dólares, na quantia que a Nossa Mãe precisava para pagar as dívidas. E Nossa Mãe considerou então esse quadro como o quadro do milagre. E a partir de então, ele é exposto no coro para a veneração da comunidade religiosa. E nós temos muita devoção a esse quadro, porque foi através dessa imagem de Nosso Senhor, da face humilhada de Jesus, que a Nossa Mãe alcançou essa graça. Deus não se fez surdo aos seus pedidos. Ele foi muito misericordioso
E hoje, terça-feira santa, nós estamos expondo esse quadro que já está assim bem antigo, mas que é muito significativo aqui para a nossa comunidade. Então, esse fato também demonstra a profunda espiritualidade da nossa mãe, o seu amor, a paixão de nosso Senhor, o seu respeito às celebrações, à liturgia, como ela vivenciava essa Semana Santa com toda a profundidade e como que ela incutiu isso no coração das religiosas e de todo o povo que participa aqui nas nossas celebrações. Esse legado espiritual nós trazemos no nosso coração e procuramos continuar esse legado da nossa mãe, tornando-o vivo cada vez mais em cada ano que celebramos a Semana Santa. Em Minas Gerais, a fé não deixou apenas imagens e monumentos. Ela também floresceu na vida de homens e mulheres que testemunham o Evangelho com simplicidade e confiança em Deus. O beato Padre Victor como pároco. De fato, ele aqui celebrou 53 vezes a Semana Santa junto a este bom povo da cidade de Três Pontas. E a vivência da Semana Santa em Três Pontas, ela é totalmente marcada pela fé e piedade do nosso anjo tutelar, o beato Padre Victor, que indubitavelmente marcou a nossa história com a sua piedade, com a sua religiosidade, pois também o nosso beato, ele é mineiro e, como um bom mineiro, trazia consigo esta religiosidade popular, as piedades devocionais, levando os fiéis a celebrar intensamente a Semana Maior com entusiasmo, com uma fé determinada e com uma caridade avassaladora. Padre Victor é o homem de Deus. E por influência da sua madrinha, conseguiu ir por seminário e se tornou o sacerdote, o nosso anjo tutelar, Padre Victor. Por exemplo, ele chegou, foi a primeira paróquia que ele veio ser vigário. O Padre Victor, quando morreu, ele ficou 3 dias sepulto e não exalou mau cheiro. Ele exalava santidade. A Beata Inha Chica contemplava sempre nas sextas-feiras o mistério da paixão do Senhor. Ela ficava recolhida aqui em sua casa para fazer essa experiência também da intimidade, na sua espiritualidade, no mistério da paixão do Senhor. Nós, como peregrinos e devotos da querida Beata Inha Chica, aprendemos dela este amor que devemos ter ao mistério da paixão. Tantas pessoas chegam a este santuário trazendo também as suas dores na sua caminhada e aprendem com a Beata a colocarem isso tudo, unir-se, na verdade, no mistério da paixão do Senhor. São celebrações muito importantes na nossa vida. E muitas pessoas, como peregrinos de esperança, chegam a este santuário para fazerem essa experiência que vai ser avançada ao longo destes dias de semana, de maneira especial no Tríduo Pascal. É de fato uma experiência importante porque anima a nossa caminhada de fé e fortalece a nossa esperança para ser um sinal na comunidade. Inha Chica deixou para nós uma coisa muito bonita, o carinho e o amor por toda a caminhada de Jesus. Tanto que na Sexta-feira Santa, durante toda a sua vida, ela contemplou e rezou aquele momento mais doloroso da agonia de Jesus na cruz. É o momento em que Jesus
estava agonizando, ela sempre rezou, sempre contemplou Jesus na cruz, lembrando, fazendo memória da doação e da entrega de Jesus. Eu falo que, na verdade, é a resposta da ação da graça de Deus como um reconhecimento de toda essa identidade de fé marcante que o nosso povo tem. Então Deus dá como resposta, né? E essa riqueza tão bonita, porque nós temos a Beata Inhaxica, que foi uma afrodescendente, uma mulher analfabeta, muito temente a Deus, devota da palavra de Deus. Ela não lia a palavra de Deus porque era analfabeta, mas sabia do significado e a importância da leitura e da meditação da palavra de Deus para que ela pudesse então decifrar que o caminho da santidade era o cumprimento da palavra de Deus. Por isso ela se inspirava em Nossa Senhora, era devota de Nossa Senhora da Conceição, que ela chamava da Minha Sinhá. Então também em Baependi, durante a Semana Santa, é a cidade onde a nossa Beata viveu, no século XIX, é também um lugar onde acorrem muitos fiéis para participarem da Semana Santa lá, e ao mesmo tempo expressando essa devoção, esse amor, à nossa Beata Inhaxica. Eu digo sempre que a imagem de uma leiga com a Beata Inhaxica e a imagem do sacerdote, que é o Beato Padre Victor, é um pouco da imagem universal da santidade, essa vocação universal à santidade, porque é uma que tem o sacerdócio comum dos fiéis, a Beata Inhaxica, e o outro que tem o sacerdócio ministerial, o Beato Padre Victor, que também foi uma imagem de um grande pastor dedicado às suas ovelhas, aqui na nossa região de Três Pontas, que faz parte da nossa diocese da Campanha, um homem muito inserido no meio do povo, que tinha uma visão para além do seu tempo, preocupado não somente com o aspecto catequético, evangelizador, da caridade, mas sobretudo pela educação. E onde há a fé do povo se encontra a misericórdia de Deus, nascem também os sinais de gratidão. Nas salas de milagres, os testemunhos se acumulam ao longo dos anos. Pequenos objetos, fotografias e promessas cumpridas contam histórias de dor, esperança e fé. Eu tenho muita fé e eu tenho uma graça muito grande a agradecer ao Padre Victor, porque eu tenho uma sobrinha de 38 anos, ela é enfermeira e apresentou com um câncer violento. Então, com a graça de Deus, ela foi operada, fez todos os procedimentos, ela veio de a pé de Campos Gerais para cumprir a promessa dela aqui no Padre Victor. O médico já disse que, graças a Deus, ela está ótima. Neste espaço, os romeiros, os peregrinos, eles depositam os objetos nos quais eles fizeram as suas promessas. E, uma vez alcançada a graça, eles vêm a Congonhas fazendo um ritual, deixando aqui como forma de agradecimento ao Bom Jesus de Matosinhos aquilo que eles pediram como graça. Então isso tudo demonstra o fervor devocional, principalmente do povo mineiro que converge a Congonhas uma vez por ano. A Sala dos Milagres é a prova inequívoca da demonstração de fé dessas pessoas que aqui vêm. Cada foto dessa é uma pessoa que veio agradecer, veio pedir, veio homenagear, e o Padre Victor foi, é e será sempre um peregrino da esperança. Depois de dias de procissões, cantos e contemplação, a Semana Santa chega ao seu momento mais profundo. A Igreja entra no Tríduo Pascal, 3 dias
que recordam os últimos passos de Cristo, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Corpus sum tradit, calicem dedit discipulis, sanguis novi foederum, talis vitae, lux aeterna, in opto morte, semper vivit in nobis. Na Quinta-feira Santa, os cristãos recordam a última ceia, quando Jesus institui a Eucaristia e ensina aos seus discípulos o mandamento do amor. É o início de um caminho que conduz a Igreja ao mistério da cruz e à esperança da ressurreição. E o Tríduo Pascal, que se celebra na quinta, na sexta e no sábado santo, o povo também consegue reunir como família em torno do altar do Senhor. E é isso que nós celebramos hoje. Na Quinta-feira Santa, o gesto da entrega, da doação, do amor pleno de Cristo Jesus. Ele antecipa, não é, a sua morte na cruz e se dá em alimento. Então ele vai, no Evangelho a gente vai ver, ele vai dizer para os apóstolos, fazei isto em minha memória. Fazer memória não é lembrança e não é símbolo. Fazer memória é atualizar, é realizar. Então a Igreja atualiza o mistério pascal, torna presente pela ação do Espírito Santo no pão e no vinho o corpo e o sangue do Senhor. Então nesta celebração da Quinta-feira Santa há também justamente o lava-pés, que faz parte da celebração da Eucaristia e o lava-pés é perceber no gesto, né, aquilo que o Cristo fez, o gesto de que a vida é um serviço. É quando Ele nos deixa o novo e eterno mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Permanecei no meu amor, foi assim que vos ensinei. Se viverdes este mandamento, o mundo reconhecerá que sois meus discípulos, se o amor em vós habitar. Esta entrega de amor se reveste também no caráter da comunidade, que é convidada a lavar os pés, a se rebaixar, a fazer-se servo, a fazer-se humilde servidor daqueles que necessitam. Então o Cristo serve, Ele dá a sua vida. Então Ele lava os pés dos apóstolos. A vida está a serviço dos irmãos por amor. Então o Cristo deu a sua vida, isso não é um gesto vazio, não é? Então ele vai realmente, aquilo que ele falou, ele vai fazer. Não só falou, né? Mas ele vai lavar os pés, mas ele também vai morrer na cruz. No silêncio daquele gesto, nos ensinaste o verdadeiro amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Permanecei no meu amor, foi assim que vos ensinei. Se viver
viverdes este mandamento, o mundo reconhecerá que sois meus discípulos, se o amor em vós habitar. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Permanecei no meu amor, foi assim que vos ensinei. Se viverdes este mandamento, o mundo reconhecerá que sois meus discípulos, se o amor em vós habitar. Na noite da Quinta-feira Santa, a cidade mergulha na escuridão. À luz das tochas, a procissão percorre as ruas, recordando os momentos que antecedem a prisão de Jesus no Horto das Oliveiras. Em 2018, a Santa Casa resgatou a procissão de doenças, né? Conhecidas como procissão do fogaréu. Ela acontece em alguns municípios de Minas. Ele tem conhecimento também no estado de Goiás. Na Quinta-feira Santa, a cidade de Del Rey se escurece, somente o fogo das tochas, às 11 horas da noite, sai daqui da capela, vai até o São Francisco, onde lá é como se fosse o Jardim de Getsemane, faz a prisão de Cristo e retorna de novo para a capela. Entre sombras, silêncio e passos apressados, a fé revive o drama daquela noite. Uma noite marcada pelo fogo e pela memória da paixão que está prestes a se consumar. Quando o medo dispersa os passos e a oração se faz tardia, quem persevera na sombra não perde o caminho do dia. In nocte prodigianis, amicus sinum fit, vigilat, perseverat, in minimo fidelis est. Inter argentum et silentium, cor suam voce maudit, autant fugit lucem vocantem, auta de dominum redit. Cum timor regem dispergit, et oratio deficit, qui manet in fido obscura ad lucem. Non perdit via. Que todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena destes povos que não têm. Na Sexta-feira Santa, a Igreja contempla o caminho da cruz. Pela Via Sacra, os fiéis recordam os passos de Jesus desde a condenação até o Calvário. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um caminho de dor que revela o amor levado até o fim.
Quarta estação, Jesus encontra-se com sua mãe. Misericórdia de nós, Senhor. Popule meus, qui fecit aut in quo contristavite, responde-mi. Na tarde da Sexta-feira Santa, a Igreja se reúne diante do mistério da cruz. Aquilo que foi instrumento de sofrimento e morte torna-se para os cristãos sinal de salvação. Eis o leito da cruz, no qual vendeu a salvação do mundo. Em silêncio, os fiéis se aproximam para venerar a cruz, memória viva do amor de Cristo, entregue pela humanidade. Quia eduxite de terra Aegypti, parasti crucem salvatori tuo. Quia eduxite per desertum quadraginta annis, et manna cibavite, et terram satis optima. São Pedro vai falar muito bem no Atos dos Apóstolos. Aquele Cristo que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Vocês o rejeitaram, mas Deus o ressuscitou. Horas, esta cruz que para os judeus era escândalo, era sinal de pior de todos os tormentos, torna-se para nós cristãos a árvore da vida. Celebrar justamente na sexta-feira este gesto concreto de Cristo que dá a sua vida, não é fundamental para a Igreja, que nesse dia não celebra a Eucaristia, mas faz uma solene ação litúrgica. Quia eduxite per desertum quadraginta annis, et manna cibavite, et terram satis optimam, parasti crucem salvatori. O cristão católico ou o cristão é convidado hoje a voltar seu olhar para o Cristo que se imola, se entrega a nós e por nós, na cruz, resgata a humanidade para Deus. Ao cair da noite, a cidade acompanha em procissão o Senhor morto. Entre velas e cantos antigos, o povo caminha em silêncio, contemplando o mistério da morte de Cristo. Dulce elicum, dulces clavos, dulce pondus sustine. Depois da celebração da paixão do Senhor, o sermão do descimento do Cristo na cruz.
Esse amor que é eternidade é o amor que Ele coloca no fundo de nosso coração. Em muitas cidades mineiras, a tradição revive o momento do descimento da cruz. De parentis protoplasti fraude factor condolens, quando pomi noxialis in necem morsuruit, ipse lignum tunc notavit, damna ligni ut solvere. Então, agora, historicamente para nós, né, sobretudo em Minas Gerais, na Sexta-feira Santa, há justamente a procissão do enterro, com uma grande afluência de fiéis. Então, os fiéis são assim como que tocados pelo sofrimento, pela morte. Todo esse universo tradicional mostra a força que tem o povo, mostra a força que tem a nossa tradição, mostra a força de uma herança que é passada de gerações e gerações. Ao longo dos séculos, a fé do povo encontrou também na arte uma forma de reviver esse mistério. Assim nasceram as encenações da Paixão de Cristo, que unem teatro, música e devoção para recordar os últimos momentos da vida de Jesus. Atque ventre virginali, carne factus prodi. No alto da cruz pende o Senhor, silêncio envolve o Calvário, o céu se cobre de dor e o mundo contempla o sacrifício. O Filho entrega sua vida por amor à humanidade. Na cruz revela-se a esperança que nasce no coração ferido. Oh Cristo crucificado, Cordeiro que se entregou, seu sangue derramado é fonte de redenção. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Oh Cristo crucificado, Cordeiro que se entregou, seu sangue derramado é fonte de redenção. Muito bem, as celebrações da Semana Santa, elas têm um caráter muito festivo desde o período colonial. É uma espécie de teatro sacro que ocupava não só o espaço interno das igrejas, dos templos religiosos, católicos, mas também a rua, principalmente.
é um trabalho que nós envolvemos a comunidade, não só um trabalho cultural, mas também um trabalho social, que acaba envolvendo mais de 100 pessoas da nossa comunidade, entre músicos, atores, voluntários. E desde 2017 ela é registrada e reconhecida como patrimônio imaterial do município, que embora seja a mesma história, sempre a essência muda, a fé permanece e o estímulo de buscar novos atores, de propagar a fé através da arte, nos estimula e nos provoca ainda mais. E foi então em 2020 que foi realizada a primeira edição da Paixão do Senhor cantada e meditada. Um momento cheio de detalhes, com uma riqueza, uma beleza transmitida pelas músicas, pelas imagens e também neste ano com muitos gestos. E a Paixão do Senhor cantada e meditada, de fato marca a abertura da Semana Santa na nossa paróquia aqui em Lambari e nos traz essa experiência de bem vivermos a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então nós temos um repertório muito variado de acordo com cada passo de Nosso Senhor até a sua morte. E nesse especial musical, a Paixão do Senhor cantada e meditada, é ela quem nos faz entrar mais profundamente no mistério da morte e ressurreição de Nosso Senhor e abre as portas para que nós celebremos dignamente a Semana Santa em nossa paróquia. Bem, hoje, sexta-feira da Paixão, nós temos a encenação da Paixão de Cristo. E a gente passa um tempo grande ensaiando para fazer essa encenação. O congonhense é um apaixonado pelas suas tradições, principalmente as religiosas. O papel da Verônica, para mim, ele realmente é muito significativo, tanto pelo peso que ele traz, porque a Verônica ela é a portadora da mensagem da dor de Jesus. Então, para mim, é muito significativo e muito simbólico, porque eu venho de uma família que tem tradição católica muito forte e que tem a tradição de fazer Verônicas também. E a reverência de estar levando essa mensagem para que as pessoas sintam também esse sofrimento de Cristo, é um símbolo de amor muito grande. Depois da dor da cruz, a Igreja entra no silêncio do Sábado Santo. É um dia de espera,
um tempo de recolhimento e esperança em que os cristãos permanecem junto ao sepulcro de Cristo, aguardando a promessa da vida nova. Portanto, quando nós estamos neste grande período de silêncio, portanto, há uma suspensão de qualquer uma ação litúrgica dentro do contexto do tríduo pascal, que é considerado como se fosse um único dia, sexta-feira, quinta-feira, domingo, nesse período de pausa para dizer da morte do homem em Deus, como sendo este repouso, no qual o próprio Cristo experimenta a mais humana das condições, que é a morte, e um grande silêncio da ação litúrgica da Igreja à espera da ressurreição. A celebração da Vigília Pascal reúne esta dupla experiência. Em primeiro lugar, esta noite das trevas e da morte que parecem ter sufocado Deus na pessoa de Cristo, e esta grande alegria deste irromper da luz que começa timidamente, como assim é o raiar de um dia, é aquele exato minuto onde a noite vai dando lugar ao dia, portanto uma pequena luz a partir do fogo, como o sol que raia, vai dissipando as trevas. Assim é este movimento, esta cadência da celebração da Vigília Pascal. E ela é considerada a mãe de todas as vigílias porque nela se realiza aquela que é a grande alegria da fé cristã, qual seja, o Senhor ressuscitou, verdadeiramente apareceu a Simão. Portanto, é a partir deste grande encontro da madrugada no início de um dia que a Igreja ganha o seu sentido novo, decisivo, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde decorrem todas as celebrações, todas as missas, todos os sacramentos, todos os rituais e todas as vigílias. Quando a noite chega, a Igreja se reúne para celebrar a Vigília Pascal, a grande vigília da fé cristã. Santo Agostinho vai dizer que a Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias. Então, nesta vigília também se inicia com a bênção do fogo novo na porta da igreja ou fora da igreja. Então, a igreja vai estar escura, né? O povo vai estar com velas apagadas nas mãos, à medida que o sacerdote ou o diácono entra com o círio pascal e canta as 3 proclamações do círio, então aí vai se acendendo as velas. O padre vai proclamar o precônio pascal, o anúncio da Páscoa. Lumen Christi spes nostra, vita nova. Então, depois da liturgia da palavra, nós temos a bênção da água do batismo. Se tiver adultos para o batismo, se faz ali. Faz a renovação das promessas do batismo, depois segue a liturgia eucarística de um modo normal. Surrexit Dominus et lux in nobis mane. Pelas ruas, mãos dedicadas confeccionam os tapetes devocionais que acolherão a passagem do Cristo ressuscitado. E ao amanhecer da Páscoa, a alegria se manifesta nas procissões que anunciam Cristo ressuscitou. Depois do silêncio da cruz, a vida ressurge e a fé se renova. Aleluia,
Na manhã da Páscoa, a Igreja proclama que a morte não tem a última palavra. Aquele que foi crucificado agora vive, e sua vitória sobre a morte ilumina o caminho de todos os que nele creem. A dor humana, ela é uma experiência de sofrimento. Temos dor porque temos uma matéria biológica, porque temos sensibilidade. E sofremos porque esta dor que é experimentada na carne causa efeitos na nossa alma. Portanto, ela é sempre recebida como um movimento interior, como uma busca de sentido. Todos nós sofremos, somos vulneráveis, a nossa existência humana é precária, conhecemos a morte. E a morte, de alguma forma, para lançar mão aqui da nossa querida poesia no Brasil, ela une tudo que é vivo num só rebanho de condenados, diz Chicó no Alto da Compadecida. Portanto, apenas na nossa condição humana precária, nós morremos. E isso parece demarcar um fim trágico à nossa existência humana. Quando Cristo ressuscita, ele diz de um Deus que assume tudo aquilo que diz respeito à condição humana, inclusive à morte, e pela sua ressurreição dá à existência humana um sentido novo e um rumo decisivos. Em Cristo, a morte é apenas um repouso, uma passagem, um atravessamento para uma outra vida que não passa a vida que ele partilha conosco, porque em união à sua ressurreição, já que batizados, sepultados com Cristo, participamos da ressurreição, porque nós ganhamos com ela, na nossa existência, um sentido novo e um rumo decisivo. Somos chamados para uma vida que é eterna. Nasce um novo dia sobre o mundo e a esperança floresce outra vez. Pelas ruas enfeitadas da cidade, o povo anuncia com alegria: Cristo vive, venceu a morte, e a vida nova resplandece entre nós. Ressuscitou, aleluia. Cristo vive entre nós. Nas procissões e nos sinos ecoa a vitória da cruz. Ressuscitou, aleluia. A morte já não venceu. E o mundo inteiro proclama que o Senhor ressuscitou. Ressuscitou. Entre flores e cantos de esperança, o povo caminha em procissão, celebrando a vida nova do Cristo ressuscitado. É essa a esperança que a Igreja celebra na Páscoa e que sustenta a vida cristã. A cruz permanece e com ela o convite de Cristo: seguir o caminho da santidade. Santos.